E é a vez do segundo painel desta manhã, com o tema Qual é o futuro do varejo digital? Participam deste debate a presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano. A presidente executiva da ABRAB, que é a Associação Brasileira de Bebidas, Cristiane Foja. A advogada Juliana Abruzio, especialista em Direito Digital e Proteção de Dados, e o presidente do Conselho de Administração do Grupo Guararapes, que é o controlador da rede de lojas Riachuelo, Flávio Rocha. Reforço que as perguntas serão direcionadas para cada convidado, que terá, em média, 3 minutos para a resposta. Ainda assim, a gente incentiva e encoraja todos os participantes e a nossa plateia também a interagir, a colocar as suas questões aqui, para que a gente possa ampliar esse debate e tornar ele cada vez mais completo. Esse debate está sendo feito presencialmente em Brasília, mas também está sendo transmitido pelas redes sociais do jornal digital Poder 360. É possível assistir a esse debate no canal do YouTube do jornal e também na página do Facebook do Poder 360. A gente está aqui organizando os próximos convidados aqui junto com a gente na nossa organização aqui do palco, e eu queria, enquanto isso, começar com uma pergunta para Cristiane Foja, aqui ao meu lado. O setor de bebidas alcoólicas é um dos mais afetados pela ilegalidade, há dados para isso, né? A situação foi agravada na pandemia e o ambiente digital acabou se tornando fonte de um rombo estimado em 10,2 bilhões de reais com a venda ilegal de bebidas alcoólicas. Na sua avaliação, a perspectiva de redução desse tema, dessa questão, num futuro próximo? Bom dia a todos. Eu agradeço o convite do IDV e cumprimento todas as autoridades e os meus colegas aqui. O mercado ilegal de bebidas alcoólicas é um problema já antigo, né? A ABRAB tem 2 pilares, engajamento e repressão, né? O engajamento é feito pelas empresas, são 37 empresas na ABRAB, e a repressão é feita pelo poder público, que tem o conhecimento e a capacidade de enfrentar, né? Mas esse é realmente um combate, é uma luta. E como todo combate, toda luta, a gente não pode respirar. Então, à medida que o mercado ilegal aumenta, que foi o que aconteceu na pandemia, a gente tem números que apontam para 10% de agravamento, essa reação também aumentou, na mesma intensidade, né, de forma contrária. Então, nós temos um monitoramento na ABRAB que fazemos, né, de operações de apreensão feita pelas equipes de repressão, como Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Federal, Receita também, Receita Federal, até mesmo o PROCON é nosso parceiro. A gente monitora isso e houve um aumento de 40% durante a pandemia na quantidade de operações de repressão. Então, na medida que o mercado ilegal vai crescendo, a gente também reage na mesma intensidade. A questão é que o comércio eletrônico opera em outro ambiente, é um ambiente novo. E, como já foi muito falado aqui, isso é bom, é positivo. A gente está migrando para o digital, isso não vai acabar, não vai diminuir. O que a gente precisa é se adaptar. Então, o que se espera, né, para o futuro? Que a gente possa, de forma inteligente e colaborativa, todos os atores envolvidos, e essa é a razão da ABRAB estar aqui e se aproximar do IDV, é que precisamos pensar juntos como é que a gente transfere para o mundo digital o mesmo esforço colaborativo e de sucesso que a gente tem no presencial. Né? No digital, não é a mesma coisa. No presencial, as equipes vão e prendem as pessoas, né? Chegam em fábricas clandestinas, monitoram contrabandistas. No digital, como é que a gente vai fazer isso? Então, é um grande esforço,
conjunto, mas diferente do que a gente tem feito até agora, porque é um novo, né? É um ambiente novo e a gente precisa se adaptar. A gente faz parte do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, como membro colaborativo, o IDV também está lá, mas a gente precisa pensar nas forças de repressão, né? Como é que a gente, em colaboração, as forças de repressão também consegue atuar no mundo digital. Construímos já muitas coisas em conjunto, como, por exemplo, a cartilha, né, de boas práticas no e-commerce, com várias orientações para as plataformas, né, os marketplaces. Tem algumas que ainda precisam evoluir. As plataformas que estão aqui no IDV foram até as que sugeriram, né, a implementação dessas boas práticas, e funciona muito bem. Mas o fato é que, para bebidas alcoólicas, a identidade do produto é importante. Então, no presencial, qualquer comercialização, né, em qualquer loja, é exigido certificado de origem e de análise. Certificado de análise confirma as especificações técnicas daquela bebida alcoólica, né, junto ao Ministério da Agricultura, e o certificado de origem é o RG, é a garantia de que aquela bebida é aquela mesma. Isso, no presencial, já é exigido. Não se comercializa bebida no Brasil sem isso. No digital, a gente ainda não tem isso implementado. Seria muito bom se existisse. A gente tem um excelente exemplo, seguindo a cartilha de boas práticas, numa medida proativa, né, que a cartilha orienta isso, né? As plataformas precisam ter também medidas proativas. E nós observamos uma medida proativa do Magazine Luiza, exigindo o certificado de origem para comercialização de vinhos. Então, a gente recebeu com muita felicidade esse passo, né, adiante de uma das plataformas, e tem que seguir nessa linha. A gente tem que fazer diferente, né, porque o ambiente que estamos comercializando hoje é um ambiente novo. Pegando o gancho aqui da fala da Cristiane a respeito da iniciativa do Magazine Luiza, o Magalu cresceu exponencialmente o seu e-commerce durante a pandemia. Na sua avaliação, Luiza Helena Trajano, a união do físico e do digital é parte do futuro do varejo, e qual o papel da inovação para que a gente combata, de um lado, a evasão e, de outro, a gente consiga expandir a economia? Bom, primeiro, boa tarde para todos. Vocês falam boa tarde animado, viu, gente? É tudo varejista. Boa tarde. Bom dia ainda. Bom dia. Está no horário ainda, daqui 15 minutos é boa tarde. Bom, primeiro eu quero só dar uma impressão, cumprimentar o Poder, cumprimentar o IDV, Marcelo. A profundidade, eu estou com dois sentimentos aqui. Primeiro, muito feliz de ver a profundidade de todos que apresentaram aqui, sem exceção. Segundo, muito ansiosa, porque todo mundo sabe o que tem que acontecer, profundo, e a gente precisa tomar medida. Porque está pronto, Jorge, o futuro presidente aí. Então, parabéns, Marcelo, parabéns, Poder. Mas eu estava falando para todos que foi despedir comigo. Maravilhoso, mas vamos fazer acontecer, Marcelo. Olha, alto nível, fiquei impressionada. Todos, como diz, eu aprendi com todos mais do que a gente está sabendo. Então, parabéns, Poder. Eu sei que eu bagunço um pouquinho, não sei se fica muito engessado, mas é meu papel fazer isso perto dos homens mesmo, viu? E que bom ter 3 mulheres no painel. Eu falei, Flávio, espetacular, hein? Não vou mudar meu tempo. Olha, o Magazine Luiza sempre acreditou na multicanalidade, que o Marcos Gouveia falava isso há uns 30 anos atrás, na Multica, quando a gente ia no IDV, multicanalidade, omnichannel, sempre acreditamos. Pagamos preços caríssimos, né? Porque quando a gente começou a crescer loja física, junto com o digital, as nossas ações valeram menos de 50 centavos, né, Marcelo? E a gente era o patinho feio do mercado, muito feio. Então, mas a gente acreditou, minha família era dona de 78%, o Marcelo conviveu conosco, sabe que ele nunca recebeu uma ligação perguntando por que as ações estavam baixas, nunca.
como presidente do Magazine, e a gente acreditou. Quando é que começou a mudar, Guilherme, te respondendo? Quando a Amazon, Alibaba, começou a comprar loja física, meu filho. Então, para te responder essa pergunta, eu vou responder prática. A Amazon vai montar 800 lojas físicas nos Estados Unidos, né? Então, eu não preciso nem te responder que loja física. Agora, concordo que ela tem um outro formato. Nós transformamos a loja física. Cada dia tem uma já do futuro lançando aí, onde o marketplace vai estar exposto, os produtos que mais vendem. Mas o que o consumidor... A gente tem que estar sempre voltando para o consumidor. O que o consumidor queria? De primeiro era só preço, preço, preço. Hoje ele quer preço e rapidez de entrega. Vocês concordam comigo ou não? A gente não aceita mais falar, daqui 20 dias vai chegar seu produto. Não aceita mais isso. E quando você tem uma loja física, como nós montamos 140 em Belém, o que acontece? O cliente, em 2 horas, ele pega na loja física um produto que ele acabou de comprar com um custo muito menor. Então, a loja se transforma. Nós chegamos no Rio de Janeiro agora por um problema pessoal da minha tia. Ela nunca quis ter loja física no Rio. Ela tem medo de assalto, essas coisas. E, coitado do Rio, leva a fama, vai ver maior do que os outros lugares, né? Mas tudo bem. E aí, o que acontece? Nós chegamos agora com 50 lojas físicas, o nosso digital cresce. As pessoas têm segurança. Agora, inovação é uma palavra que até acho ela muito falada, mas mudar sempre, todo dia, é a única verdade que tem. Ainda mais que você está no digital, o que eu estou falando aqui agora, alguém já fez. Eu estou falando, alguém já fez. E nesse momento de gestão, gente, pós-Covid, eu estou pregando muito para já. Aonde eu estou que me convida, Luísa, vem falar sobre o Brasil. Onde foi? Outra coisa. Eu vou, mas se falar sobre atitude, ação. Eu não quero falar sobre diagnóstico mais. Vimos aqui hoje, que banho que nós tomamos Marcelo, que banho que nós tomamos do que está... E eu queria só mudar o tema. O Brasil que queremos para já. Mas muito, muito legal. Então, o físico não vai acabar, na minha percepção, ele vai se reformulando e sendo cada vez mais um ponto de atendimento, até de pós-venda, porque é muito importante a pós-venda no digital também, né? E aí eu concordo com você, mas é muito mais fácil se a gente parar para criar coisa no digital do que no físico, gente. O controle digital, em 1 minuto, você bate uma clica. Eu sei que é uma solução, mas eu concordo que é muito mais fácil. E também acho que nós podemos contribuir, como o Magazine contribuiu de vinho, quando a gente tira o seller, se ele está informal, se ele... Eu, particularmente, tenho uma equipe testando o que é falso. Independente do povo, lá eu tenho, porque tudo cai em mim. Luiz, olha aqui, esses dias caiu. Ó, vocês estão vendendo um livro que é contra a lei, que é contra... Então, assim, eu tenho uma equipe fora que está junto para ver o que é falso. A gente tira na hora. Mas só isso. Se não tiver uma lei que faz todo mundo tirar nota, não vai resolver. A gente melhora um pouco, mas não resolve. Mas parabéns pelo evento. Parabéns, Marcelo. Você está fechando com chave de ouro a sua excelente coisa. Muito obrigado. Então, já que a gente... Você viu que eu cumpri meu horário, viu? É verdade. Eu bagunço, mas cumpro. É uma bagunça organizada. Juliana Abruzio, quais são, então, os maiores entraves regulatórios no país quanto às vendas pela internet? Pensando em 2 aspectos. Primeiro, de coibir a evasão, falsificação, pirataria, que a gente destacou. E, por outro lado, quais são aqueles que impedem a expansão? Muito bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao IDV, Poder 360, por estar aqui. O tema é muito candente, muito importante. Dentro do direito, né, desse sistema, é um tema muito atual. Então, respondendo diretamente, quais são os entraves regulatórios? Eu diria que, na verdade, não temos tantos entraves, e eu vou explicar por quê, apesar de serem problemas que orbitam em torno do regulatório. Mas o entrave parece mais assim, eu tenho alguma coisa já posta e isso está impedindo de acontecer. E, na verdade, não é por esse caminho. E eu me explico. Nós podemos aqui dividir em 3 grandes questões. A primeira, eu quero pegar o gancho da fala, que foi com muita propriedade, ao cumprimento do Sérgio Reis, que ele disse, né? A gente precisa ter
conscientização. Interessante ele ter falado isso, porque hoje é o dia da educação. Então, tudo começa com uma questão de educação. É base. Isso começa antes da lei, isso começa antes de uma função ou de uma ação do Estado. É educação, é educar o que vai se fazer, o que vai se baixar na internet, o que se vai comprar num grupo, como se portar. Isso é ética, né? Que antecede, inclusive, a ética normativa. É o que cada um de nós faz dentro do nosso círculo individual. Isso se faz com educação. Segunda questão, nós temos diversas leis já colocadas. A questão não é ter a lei, não é, não temos a regulação. Nós temos tipos penais, nós temos crimes de descaminho, de evasão, de contrabando, de falsificação. A questão é como fazer o enforceable disso. Ou seja, o enforcement. Como que eu coloco isso em prática? Isso não é uma questão de previsão legal. Isso está muito mais ligado a políticas públicas e à capacidade do aparato estatal. Então, aqui está um problema, né? Quanto que há a capacidade de o aparato estatal fiscalizar e efetivamente efetivar o procedimento aqui investigativo para chegar a uma autoria e materialidade para uma final condenação. E aí se faz por políticas públicas, com os órgãos estatais, porque é a eles que cabe fazer esse tipo de expediente. Então, vamos para o terceiro ponto, que eu considero aqui o mais importante, e eu queria destacar. Não porque é mais importante que educação, não é isso que eu quero colocar, mas é mais importante para este momento. Porque hoje a gente tem um verdadeiro nó no assunto de leis e direito. E eu vou me explicar. Nós temos hoje, agora, em junho, estamos já em maio, quase em maio já, praticamente maio. Junho agora, o STF vai discutir a constitucionalidade do artigo 19, que depois a gente vai falar que talvez aqui com mais calma, se der tempo no painel. O que é o artigo 19? Ele é o famoso artigo que define a responsabilidade dos provedores de serviço. E vai discutir a constitucionalidade ou não. E é óbvio que está todo mundo se pendurando nesse debate, alguns desse lado, outros daquele lado, mas todo mundo está se pendurando com os seus anseios, querendo defender aquilo dentro do seu quadrante. É como se a gente pegar um dia de um toró, de uma chuva, sair com um guarda-chuva e querer colocar 10 pessoas embaixo desse guarda-chuva. Não cabe, não dá. O Marco Civil da Internet, o artigo 19, ele é um microsistema específico para determinadas questões. O problema, ou melhor, vamos colocar, a questão aqui é que o Brasil ele não andou, ele não tem um percurso, um caminho percorrido em outras questões que, por exemplo, se a gente olhar para a Europa, não sei quantos acompanharam, sábado agora, hoje é quinta-feira, faz menos de uma semana, a Europa, a Comissão Europeia e o Parlamento aprovaram o famoso Digital Services Act. Como é importante isso para esse mercado? Porque ele traz questões de governança, transparência de algoritmos, ele traz questões de conheça o seu cliente, conheça o seu seller, conheça a sua transação, coloque filtros, não para fazer no ex-post, no depois que aconteceu, coloca mecanismos de governança para evitar que as questões aconteçam. Mas por que a gente não tem, então, Juliana? O que aconteceu? É a velha questão, vamos jogar na caixinha que a gente tem um atraso e as coisas aqui não andaram? Não é isso. E aí eu já estou terminando. Isso é muito importante de entender. A internet, quando ela foi lançada na década de 90, ela passa por um período de liberalismo econômico. Isso, naquele momento, foi necessário, foi legítimo, foi bem colocado. Né? E muitos teóricos dentro do direito fazem essa análise e colocam esse período, que vai mais ou menos até 2005, entre 2005 e 2010, como uma fase do liberalismo econômico. Então, as várias leis que nós temos, vocês pegam lá a Diretiva 2000/31, da União Europeia. Ela é uma soft law de comércio eletrônico, ela fala da autorregulação. Cada agente econômico vai fazer uma autorregulação. Você não tem o externo, o Estado lá impondo
você tem a autorregulação. Nos Estados Unidos, o CDA, que é a lei deles de comunicação, eles, na seção 230, eles colocam um safe harbor para as plataformas, dizendo, olha, não vamos comparar plataformas, provedores, com jornais, revistas, porque eles não têm lá um conteúdo editorial para ficar fiscalizando o que vai ser publicado. É diferente do jornal, que antes de imprimir, faz esse trabalho. Então, esses primeiros anos foi um liberalismo econômico, até para que a internet fosse povoada. Hoje é fácil olhar e saber que isso é um sucesso, mas naquele momento não. Então, nós temos daí um tempo em que não foram produzidas leis. A partir disso, a gente começa a entrar numa fase que é chamada de ativismo judicial, em que a gente não tem lei, porque a lei não vem da noite para o dia, ou pelo menos não deveria vir, e aí você tem os juízes dizendo, olha, então já que aqui não tem lei, então vamos olhar e vamos dizer que a plataforma é responsável pela questão do produto. Mas outro juiz vai dizer que não. Então, isso também traz insegurança para o empreendedor, traz insegurança para toda a cadeia. E aí a gente entra numa outra fase que é que a gente está agora. E por isso que nós temos reforma da seção 230 em debate nos Estados Unidos, por isso que a gente tem reformas e já o DSA, Digital Service Act, o Digital Market Act na Europa, que foi aprovado em março. Então, isso é muito importante. A gente tem que entender a regulação como esse todo. Final da história, a gente tem que caminhar. Não adianta só olhar para o artigo 19. A gente tem que caminhar. Temos lição de casa para fazer. E essa lição de casa, pelo que eu tiro da sua fala, envolve, por um lado, a gente ter aí um código que aborde a internet, pelo outro, aquela frase que no Brasil algumas leis não pegam, a gente tem que trabalhar em cima do enforcement. E, Flávio, queria te perguntar agora uma pergunta muito semelhante à que eu fiz à Luísa Helena. Como você vê o futuro do varejo? Luísa disse que ela interpreta como parte físico, parte online. Como é a tua interpretação? Obrigado, Guilherme. Eu agradeço imensamente a distinção do convite, que já seria uma honra e uma responsabilidade, não fosse a minha condição aqui de representar uma ampla minoria masculina. Isso é uma eloquente demonstração de que o mundo está melhorando. Um painel como esse, com um tema técnico, árido, mostra que nós estamos Chegou o nosso momento, Flávio. E quero homenagear aqui as minhas colegas de painel, na pessoa da nossa mentora, da nossa fonte de inspiração, cofundadora da IDV, a nossa verdadeira locomotiva do IDV, que é a Luísa Helena Trajano, e isso aumenta ainda mais a honra de estar aqui ao seu lado. Guilherme, nós estamos aqui entre varejistas e estamos aqui raciocinando na nossa caixinha, dentro do nosso setor. Mas eu queria levar o contexto da sua provocação num patamar mais amplo. Nós não estamos falando de varejo formal ou varejo informal. Nós estamos falando de uma nova realidade econômica, né, o varejo de plataformas, que rompe a prática, nosso modelo mental da cadeia de suprimento linear, né? Cada vez mais essa cadeia de suprimento linear, do caminhão da Riachuelo ou da Luísa, passando ali pela Via Dutra, com a barreira fiscal, como aqui foi mencionado, de outras épocas, para rastrear fisicamente a circulação de riqueza através da molécula, através do átomo. Cada vez mais, essa cadeia linear é substituída pela nova realidade de gigantescas plataformas que conectam uma demanda extremamente atomizada, estratificada, com a oferta igualmente estratificada, e a tecnologia fazendo literalmente trilhões de conexões. Isso seja no varejo, isso seja aqui na indústria hoteleira, é a economia uberizada, a economia peer-to-peer. Eu estava outro dia num congresso de hoteleiros, né? E nós também, com os nossos incômodos em relação a nova forma de informalidade. Quando o IDV nasceu, e a preocupação da equidade concorrencial era uma preocupação central, na maioria das vezes a informalidade era o coitado, pai de família, desempregado, que, premido pelas circunstâncias, se tornou camelô na porta das nossas lojas. Hoje, informalidade são gigantes, de dezenas de bilhões de faturamento.
né, que estão totalmente fora do alcance dos tributos tradicionais. Secretário Fernando, doutor Fernando, parabéns pela brilhante exposição que trouxe muitas luzes, né? Os nossos sistemas, os nossos impostos foram concebidos numa época em que existia uma realidade diferente do ponto de vista tributário. A mercadoria era visível, era rastreável, né? E o pagamento era praticamente invisível. Então, era mais fácil rastrear, desde a época do senhor feudal, desde a época do quinto de Tiradentes, da coroa em Minas Gerais. Era mais fácil rastrear uma carrada de trigo ou de milho do que as 3 moedas de ouro que vinham em contrapartida, né? Hoje, essa economia, quando não está totalmente atomizada, né, aqui se falava aqui das alfândegas brasileiras, que foram desenhadas para rastrear grandes unidades, containers, navios. Então, chega um container com 40 mil jeans da Riachuelo, passa no Canal Cinza, é conferido a nota fiscal. Hoje, esse container, aqui o secretário Fernando mencionou, esse container já vem explodido em 40 mil pacotinhos para 40 mil pessoas físicas, né? É uma realidade completamente... Não tem braços. Aqui foi dito muito brilhantemente. Não tem braço para lidar com isso. Os 350, eu tive até o número de 400 mil pacotinhos de malotes do e-commerce, né, que chegam através das nossas alfândegas, são irrastreáveis. A informação que eu tenho me confirma, doutor Fernando, que são 98% não passa por nenhuma peneira, né, pela falta de braços, literalmente. Então, é essa nova realidade que nós temos que lidar. Uma economia uberizada, uma economia automatizada, que só tende a crescer e que está fora de alcance de um sistema tributário cada vez mais obsoleto, porque foi concebido para a época do senhor feudal, foi concebido para a época que se rastreava a riqueza através das moléculas. Hoje, cada vez mais, essa tem sido uma bandeira de vida, que, graças a Deus, tem sido muito bem acolhida no IDV, follow the money, né? Em vez de rastrear, né, esses milhares de caminhões que estão se transformando em milhões de pacotinhos, daqui a pouco vão ser os drones do Mercado Livre, do Alibaba, passando por cima das nossas cabeças. Como não tem barreiras fiscais lá em cima para parar os drones do Alibaba, só tem uma solução: rastrear o BIT, rastrear os débitos e créditos eletrônicos através da base do futuro. Essa sim, uma base ampla, universal, que anexa todo o gigantesco e crescente parcela da economia clandestina, informal, que é cada vez mais irrastreável do ponto de vista dos métodos tributários tradicionais. Então, voltando aqui à questão da economia de plataformas, né, isso acontece recentemente em todos os setores, e isso agrava imensamente o grande problema do desequilíbrio concorrencial, da iniquidade concorrencial. Agora, na época da nova informalidade, que vem com os superpoderes da economia digital, que não é mais o frágil camelô na frente das lojas, mas são gigantes, né? O maior varejista em valor de mercado do Brasil, da América Latina, há poucas semanas atrás, é uma estrutura gigantesca que está inteiramente fora dos mecanismos tributários tradicionais, porque ela lida com a profissão que mais cresce no Brasil, que é a sacoleira digital, né? A sacoleira dos tempos românticos, do início do IDV, era aquela profissional que se aventurava na ponte da amizade, enchia os bagageiros dos ônibus com todo tipo de bugiganga do Paraguai e distribuía no seu bairro. Hoje não, né? É o cross-border, né, trazendo todo tipo de criminalidade que aqui foi, o contrabando, é o descaminho, é a sonegação, é o subfaturamento, né, e descarregando numa plataforma que algumas fecham os olhos, e esse é o problema também da questão da educação, é fundamental. Mas o sistema de incentivos tem que... E do que está sendo o nosso debate aqui hoje? Pegar um tênis polo, nos que pagam imposto, igualzinho, você vai achar por 1.800, secretário. No que não paga imposto, R$ 59. Mas isso não está prejudicando só
porque parece que a gente está fazendo um cartel dos grandes aqui. Não tem nada disso. Eu sou, como o Marcelo falou, eu sou mais pequena e média empresa do que grande, há 30 anos. Então, assim, isso está prejudicando quem fabrica o sapato e que dá um emprego para o pequeno. Vamos, só mais, desculpa, mas vamos colocar, nós não podemos fugir desse tema. Ó, o que ele está falando, o camelô hoje não está na porta, ou não está na 25 de março, como você falou que não vai. Um fone de ouvido, 1.900, R$900, igualzinho o mesmo modelo. Eu estou falando falsificado. Então, porque uma boneca Barbie, que gosta tanto, 220 por 120, falsificado. Eu sou muito amiga da Sônia, da Dudalina, ela não entra em nenhum site grande, porque ela sofreu. Porque, assim, enquanto ela punha uma camisa fabricada por eles, que gerava emprego, que dava para a mulher, eles colocavam a Dudalina e vendia por 10% do preço. Então, eu estou falando de emprego, nós estamos falando do pequeno, nós não estamos falando do grande, porque, como nós somos 80 que paga imposto, nós estamos falando do pequeno, como vocês falaram, não é do grande. Aonde que é fabricado esse tênis por 59? E aonde é fabricado o que vende? É o que gera emprego. Então, desculpa, mas eu só queria... É hoje, agora, pegou aqui agora, do que o Flávio falou. Então, assim, é uma coisa que está prejudicando a cadeia, gente. Não é prejudicando só os grandes, que enfrenta com os grandes. E todos falaram aqui, é prejudicando o pequeno, porque isso aqui não tem jeito. Quer dizer, a minha terra é terra de fabricar o sapato, é que gera emprego. Nunca teve riqueza lá, mas sempre teve emprego para a família toda. Como é que vai fabricar um tênis que vai concorrer com R$59? É a pobreza, é a desigualdade social, porque não tem nada que gera mais emprego do que a igualdade, depois de tirar a fome, do que o emprego. Então, nós estamos falando do pequeno, nós estamos falando do emprego. Não vamos tirar que é um cartel de grande, não é nada disso. Não é, Flávio? Então, dá para tirar da exposição de vocês dois que parte do futuro do varejo nos próximos anos é tirar a fiscalização do chão e colocar ela na nuvem. É uma ideia do Flávio que ele acha que ele defende isso com todo mundo. Porque, como o secretário falou, e parece que dos 2%, Flávio, eu escutei um zum lá, 90% não é certo. Eu estou falando que eu escutei aí, viu, secretário? Que parece que dos 2%, 90% está informal. Quer dizer, então, se a gente está sabendo disso, alguma coisa tem que ser feito. Não dá para fiscalizar 400 mil volumes, mas tem que ser feito. Porque está prejudicando o emprego e o pequeno, não é prejudicando o grande. Nós temos que sair daqui com essa certeza. Está aqui, ó, trouxe prova. Eu sou da terra do sapato, que muitas vezes sustentou as famílias e tirou do nível de pobreza. Guilherme, acho que nós podemos sair daqui, realmente, existe, reconheço, ambiciosa essa tese que eu levantei aqui, é algo a ser amadurecido. E que não pode ser ligado ao CPME, quando fala de CPME, que aí todo mundo não quer. É uma questão de longo prazo, tem um processo cultural de amadurecimento, mas nós temos também, eu acho que existem ações que os americanos chamam de quick wins, né, que podem realmente ser implementadas, e talvez essa possa ser uma proposta deste evento aqui. Nós, no ano passado, boa parte dos países relevantes do mundo assinou um acordo da União Postal Internacional, que congrega, é uma espécie de grande associação dos Correios do mundo. E existia um comprometimento dos países que aderiram a esse acordo da União Postal Internacional de fazer o relatório eletrônico de todos os players de e-commerce, né? Eu acho que o Brasil fez, com a devida vênia, doutor Fernando, um erro estratégico, porque ele adotou o critério da reciprocidade. Nós só exigimos o romaneio eletrônico, o rol eletrônico de e-commerce dos países que exigem da gente. Então, os Estados Unidos exigiu. Então, a gente exige dos Estados Unidos. Então, você não vai ver esse comportamento que foi aqui de subfaturamento, de fraude, efetivamente, dos players americanos. Não é por questão ética, não. É porque, se a Amazon mandar um telefone celular de $1.000 e disser lá que custou R$ 49,90, ele é imputável criminalmente.
Mas a Alibaba, por exemplo, os camelódromos digitais chinesas, eles propõem a fraude. Você está comprando um eletrônico de R$1.000, em determinado momento lá do processo, ele fala: Guilherme, você não quer que eu fature isso por R$ 49,90, porque aí você vai economizar o imposto? Então, eu acho que seria urgente que a gente exigisse da China esse tipo de comportamento. Então, esses 400 mil malotes por dia chegariam devidamente relacionados com o comprometimento, né, imputável juridicamente de quem enviou. Eu acho que isso seria uma solução de curtíssimo prazo, que iria, inclusive, contornar a questão do de minimis, das liminares que tem. É uma proposta que eu submeto aqui ao julgamento aí da plateia. E eu queria uma opinião nesse tema da Cristiane. Você acha que deixar mais claro na lei a responsabilidade das plataformas de comércio digital ajudaria a combater tanto a falsificação quanto a entrada ilegal de produtos como bebidas? A gente consegue encontrar bons vinhos por preços muito competitivos, obviamente sem pagar impostos, em algumas plataformas. Sim, sem dúvida. O que a gente está colocando aqui é que esse enforcement tem que ser maior, né? Então, da mesma forma que a gente já tem um nível, né, de controle, de documentação no físico, né, no presencial, isso tem que existir na nuvem também. No caso das bebidas alcoólicas, a questão da falsificação é muito grave, porque a gente está falando não somente de uma perda econômica, né? As bebidas alcoólicas são muito tributadas, algumas chegam a carga de 90%, e isso acaba estimulando o crime, né, a ilegalidade, como, por exemplo, a falsificação. Só que a falsificação, que é cerca de 30% de todas as bebidas apreendidas, a falsificação é risco de morte. A gente recentemente ouviu falar em 30 pessoas intoxicadas em Curitiba, foram parar no hospital. Durante a pandemia, 100 pessoas morreram no México, 200 pessoas morreram na República Dominicana. Então, em 2021, 80 mil garrafas de bebidas falsificadas foram apreendidas pelo monitoramento da ABRAB. São 80 mil chances de uma pessoa morrer. E, se não morreram, elas podem ter danos permanentes que não são facilmente detectados. Então, isso é um problema não só econômico, bebida falsificada, mas é um problema de saúde pública. E a gente tem levado isso às autoridades, a nossa presença junto aos órgãos do Ministério da Justiça é para alertar sobre isso, tá? E isso só se resolve com o mesmo nível de controle que existe no presencial. Por exemplo, o certificado de origem, né? O certificado de origem é a única garantia de que aquela bebida não é falsificada. Além disso, o consumidor ele tem direito dessa experiência de consumo, né, da bebida alcoólica original. Então, tem também uma questão de direito do consumidor envolvido. Então, são vários direitos, né, lesados, são deixados de lado, e a gente precisa tomar a mesma atitude que a gente toma no presencial. Então, é só uma questão de alinhar as coisas, né? Harmonizar o mundo físico ao mundo virtual. E é curioso como essa situação remete... Mais rápido ainda, né? Porque, nossa, que informação interessante, né? Porque, além de tudo, ataca a saúde, né? Quer dizer, tem que entrar com o Ministério da Saúde também, vocês aí, que saúde tem que entrar nisso. Muito boa a informação. E isso remete à situação da lei seca, quando a máfia nos Estados Unidos, nos anos 20, começou a controlar a produção e distribuição de bebidas alcoólicas, e uma série de problemas de saúde vieram em decorrência, porque não havia nenhuma espécie de controle dessa produção. Afinal de contas, era a máfia. Muito rapidamente, né? Em 2015, houve um aumento do IPI para destilados, né? Também a gente monitorou isso, foi digital. Aumenta o IPI, aumentou a tributação de destilados, aumentou a falsificação exponencialmente, né? Então, tudo que você, em bebida alcoólica, você diminuiu o acesso, seja por dificuldade de poder aquisitivo, ou então até mesmo lei seca, que foi o que aconteceu na pandemia, você tem um aumento do mercado ilegal, infelizmente. Aproveitando aqui a presença de uma jurista entre a gente, né? E queria ver, Juliana, se existem quick wins, pegando o termo que o Flávio trouxe, para a gente
reverter essa situação, agora um pouco mais dramatizada em função dos problemas que a Cristiane trouxe, que são esses para a saúde, que uma bebida alcoólica falsificada pode trazer. Como resolver isso rápido? É possível? Resolução absoluta é um desafio quase que inalcançável. E a rapidez aqui também ela é muito difícil, porque a gente está falando de um processo que é moroso, né? Essa é a diferença, inclusive, da autorregulação e da regulação do Estado. Você tem um processo que demora. E a gente tem sempre aquela frase que ecoa, que o saudoso professor Antônio Chaves dizia: o direito caminha a reboque da tecnologia. Então, primeiro a gente tem o fato social, a gente tem os problemas, a gente tem tudo isso que está sendo colocado aqui, e depois se vai atrás. E é assim mesmo que funciona, porque o direito é uma ciência social aplicada ao que acontece na vida. Então, rapidez e solução são palavras que falar de modo absoluto coloco aqui em dúvida. Mas há o que fazer. Sim, há bastante o que fazer. Então, primeiramente, já existem mecanismos que o próprio privado, o interessado privado já pode se valer e tomar algumas medidas em conjunto, articulando com o próprio poder estatal. Eu queria colocar aqui, lembrar houve um prêmio Nobel da Economia, em 2002, né, que é o Henry Etchkovsky, que ele trouxe a questão da tríplice hélice, né? Então, o que ele fala? Da articulação entre o centro de pesquisa, que é onde produz inovação, produz tecnologia, articulação com o setor, a iniciativa privada e o Estado. Então, só quando a articulação entre os três funciona, rodando, girando, ao mesmo tempo, é que a gente consegue alavancar e desenvolver economicamente. Então, o que significa conseguir resolver? É olhar e tratar os iguais de forma igual e tratar os diferentes de forma diferente na medida de suas diferenças. Eu me preocupo um pouco quando a gente coloca que tem que ser tudo igual. Talvez não, porque a gente tem muitas peculiaridades que são muito particulares no digital. E precisam ser olhadas e precisam ser direcionadas de acordo com a natureza daquilo que acontece. Então, nós temos o que fazer. A Europa, repito, né, até porque é muito recente, é sábado agora que aconteceu, março agora desse ano, ela tem um exemplo para ser olhado, para ser um ponto de partida para começar a se discutir, né? O nosso direito é com base no direito continental europeu. Então, a gente tem muito o que fazer, né? A gente não está desprovido, a gente não está desguarnecido. A gente tem ainda um problema muito maior, como o Rocha falou, de braço. O problema não é não ter a lei, o problema é ir lá pegar todos os pacotes. Então, a gente tem essa questão, mas para onde a gente tem que caminhar? A gente tem que caminhar para o reconhecimento dessas diferenças e trabalhar, não pensar só na fiscalização. Isso é um mundo da sociedade industrial ou pós-industrial. Hoje que a gente vive a algocracia, né, e não é pejorativo esse termo que foi cunhado, algocracia é isso, esse mundo que a gente está vivendo e cada vez mais vai estar imerso. A gente tem que usar a tecnologia em benefício próprio. Ou seja, a gente pode, né, colocar por vários mecanismos, vários pedágios, para que o ecossistema, o digital, ele já consiga evitar vários problemas que possam acontecer. A gente tem visto esse movimento agora na aprovação do projeto de criptoativos, tem esse racional, a gente tem visto isso em vários momentos, porque com o próprio digital, se valendo do próprio digital, e nesse sentido que é saudável e é benéfico e vantajoso reconhecer as diferenças, para que isso seja ajustado e auxilie o próprio desenvolvimento econômico como um todo, né? Do micro, do macro e do micro também sistema aqui do varejo. Queria aproveitar aqui essa mesa tão qualificada para fazer uma rodada em que cada um de vocês fazem sugestões para o futuro positivo do varejo digital. Luísa Trajano, fique à vontade.
É uma mudança maravilhosa. Eu acho que está desligado o seu microfone. Aperta embaixo uma vez só. Então, mas eu tenho uma ideia, Marcelo. Um pouquinho mais ampla. Não, porque se a gente não sair com alguma coisa pronta, nós vamos... É muito sério o que nós estamos vivendo. É um perde-perde, gente. Quando tem ganha e perde, a gente ainda deixa passar. Mas quando tem perde, todos estão saindo perdendo. Até aí está todo mundo concordando ou não? Perde, perde. Está perdendo, inclusive, a saúde agora. Então, eu acho que, Marcelo, além dos palestrantes que foram aqui, que foram muito bons, chamar o IDV, chamar o poder e a gente sair com 5 coisas que nós podemos fazer, e mais os nossos consultores, que é o Guilherme e o Cássio, e a gente sair. Uma lei para que a gente possa entrar com uma medida previsória imediatamente, com os deputados junto que vieram aqui, tudo a favor, e a gente sair com isso, esclarecimento de lei que existe, e o que o Sérgio falou, por que não um processo educativo em uma campanha bem feita para o consumidor final, que ele pode estar bebendo uma bebida errada, que o dinheiro que ele compra falsificado, ilegal, ele também está largando de gerar emprego, com pelo menos 3 ou 4 medidas para já. E eu acho que esse grupo, gente, é impressionante o grupo que se reuniu. Acho que com o secretário, com você, com todo mundo, para que a gente possa sair daqui com medidas claras. Vamos fazer uma campanha. A internet hoje ajuda tanto, até os artistas ajudam a gente a fazer a campanha, isso que envolve a saúde. E, paralelo a isso, Flávio, cada vez mais dá consistência na sua ideia, porque, realmente, se não pegar a ponta, nós não vamos ter condição de fiscalizar. Então, são 2 caminhos, um para agora e um que eu não acho que tem que ser para longo prazo. Tem que ser para... O Congresso tem que aprovar o que o povo quer também, não pode ser assim também. Então, eu acho que é um perde-perde, Guilherme. Assim, eu não vi uma cadeia ganhando até agora. Vamos sair, Marcelo, com um grupo um pouquinho maior, coordenado. O Jorge agora que está sumindo, Jorge. Mas é para fazer, é para sair. Daqui a um mês tem que dar as ideias claras do que 5 coisas que saiu daqui. Daqui um mês nós temos que estar... Eu não vou participar, porque eu vou viajar para Nova York agora, que eu vou ganhar um prêmio, né, gente? Mas, assim, eu dou palpite. Mas é 5 coisas que a gente vai sair desse painel. Senão vai ser mais um painel maravilhoso, secretários e todos, e os políticos, tudo que passaram por mim lá, eu falei, vamos trabalhar, vamos fazer agora. Eu não deixei de cobrar, não. Então, assim, todos eles falaram, é isso mesmo. Guilherme e Cássio, vocês têm uma missão aí. Nós temos que organizar. Você concorda, presidente, que fez um painel maravilhoso? Até o dia 30 de abril, e depois do dia 30 de abril eu vou estar junto com o Jorge e com todos os demais que participam disso. Até 30 de maio a gente faz. 5 coisas já prontas. Sim, tudo bem, mas pode deixar que a gente vai cuidar. Com certeza Grande terá ideia. relevância jornalística e a gente fará a cobertura dessas propostas. Com o Efraim, com... Não, o Poder 360 vai ajudar, sim. Não. Marcelo, você gostaria de fazer alguma ponderação sobre esse tema? Eu vi que você reassumiu a cadeira. Não, já me recomendaram que eu viesse para cá, porque a gente já está chegando nos finalmente, entendeu? Então eu já vim para cá. Mas olha, essa ideia da Luísa, como sempre... Vocês concordam com isso? Vocês concordam? Secretário, isso é muito importante. Sair como se diz, algo direto, imediato, separar o imediato do mediato. O imediato, se você Perfeito. o imediato, vai ter um bocado de aprovação. Eu acho que você deu o que a gente chama freio de arrumação no debate. O debate ele vai separar medidas que não têm burocracia alguma, a nível de divulgação, esclarecimento, mostrar os órgãos que estão juntos e, como ela disse, já pegar o compromisso dos deputados e fazer encaminhamento direto. E as coisas mais imediatas são mais estruturais. Eu acho que está perfeito. Flávio, gostaria de fazer alguma ponderação? Perfeito, eu concordo plenamente com a Luísa.
chega de diagnóstico, vamos para a terapia, para os finalmente. Eu acho que, se eu pudesse sugerir o quick win, que eu acho que amanhã pode surtir efeito, vamos aderir, doutor Fernando, talvez isso aí seja da área do Ministério das Relações Internacionais, ao acordo da União Postal Internacional. A partir daí, a gente vai receber esses 400 mil do caso. Eu acho que tem efeito imediato. Vamos ver uma mudança. A partir de amanhã, o Alibaba vai ter a nota 10 de comportamento que a Amazon tem. Não por questões éticas, mas porque ela vai ser alcançada. É contra o Alibaba, né? É contra. Não, ou se não, passa para nós a vantagem que eles têm. Aí é ótimo. Exato. Segundo, eu acho que o primeiro passo para a gente ter um sistema tributário realmente compatível com a nova realidade econômica e já começar a superar a inegável obsolescência dos tributos clássicos sobre renda, consumo e patrimônio, como foi mencionado aqui, a desoneração do pior, do mais cruel de todos os impostos, que o ministro Paulo Guedes chama do imposto sobre o desemprego, desonerando a folha. Agora, como pagar essa conta de 400 bilhões? Né? Vamos para consumo? Ora, precisamos de 10% de alíquota para uma base aqui de 2 trilhões render essa receita esperada, pagar essa conta de 400 bi. Se a gente for para a renda, é igualmente inexequível. Uma base já está altamente saturada, você teria que aumentar de 33% para 43%. Absolutamente inexequível. Mas essa é a base ideal para a gente recorrer à mais ampla das bases tributárias, que é o volume de pagamentos eletrônicos. Aí eu não vou mais falar de 2 tri de base, mas eu vou falar de 4 trilhões de base, doutor Cruz. Então, você vai falar de uma alíquota que seria algo 2 casas depois da vírgula. Isso banca a conta da desoneраção. Esse seria o primeiro passo para a gente realmente ter uma mudança estrutural e fazer não uma reforma tributária, mudando o nome de imposto, de ICMS para IVA, mas nas bases já exauridas. Aí a gente está falando, sim, para usar uma expressão da moda, da transformação digital do financiamento do Estado. Flávio, só um instantinho, oportuniza colocar que a proposta do ministro Paulo Guedes foi um dos pilares da proposta de reforma tributária. Ela não avançou porque não encontrou uma guarida maior poder legislativo, que é a questão da instituição sobre uma contribuição sobre transações e pagamentos. Né? 0,1% em cada uma das pontas daria para a gente tirar, ou praticamente reduzir muito, ou tirar a contribuição patronal, né, sobre a folha a cargo do empregador. E só mais um minutinho, presidente. 2 coisas. O presidente Décio colocou muito bem que a gente pode trabalhar também, isso também decorre de lei, com a responsabilidade, ou seja, onde é que a gente pega a ponta? Pega a ponta na mercadoria, ou seja, no correio, com acordo, né, para ter o romaneio para fazer esse controle e aí passar essas informações para a Receita Federal, ou, eventualmente, uma declaração pelo próprio adquirente na mercadoria do exterior, porque ele está fazendo tudo, ele já está preenchido na internet. Então, esses dados poderiam, no regime simplificado, colocar para a gente ter um maior controle. E o terceiro ponto é da transferência de recursos, seja de que forma ela for. Aí sim você apanha a transação para a compra da mercadoria, desse site.com, não é? Ou então, eventualmente, através de uma obrigatoriedade de fornecimento de informações pelas exchanges, né? Quando isso for feito por criptomoeda, que também é outro aspecto, né, que a gente tem que se preocupar, sob pena da gente ter a ineficácia de qualquer contribuição, imposto sobre transação ou controle sobre isso. Obrigado. Queria convidar a Cristiane, que ela também quer fazer algumas ponderações. Rapidamente, a ABRAB tem uma campanha de engajamento da sociedade, diga não ao comércio ilegal de bebidas alcoólicas. Que ganhou, inclusive, o prêmio do CNCP o ano passado. Coloco à disposição do IDV para que a gente modifique, transforme, melhore, mas o diga não é importante. Não, você não vai colocar à disposição, não. Você vai fazer parte do grupo que já vai pôr isso na prática. Será uma honra. Mas o diga não... Como diz minha filha, não dá uma ideia que a minha mãe te dá serviço. Adoro. Adoro. Diga não é importante porque é uma mensagem para o consumidor, para o cidadão. A gente precisa engajar essa pessoa.
Não adianta só a gente, o poder público, são as pessoas. Então, o Diga Não é importante. E também, uma segunda sugestão é um passinho à frente no enforcement da cartilha de boas práticas. Ela é excelente, é um sucesso, é um gol que a gente conquistou, mas precisa de um pouquinho a mais. Trabalhamos muito, viu, naquela cartilha. Eu sei. A gente vai ter que, infelizmente, encerrar aqui o nosso painel. Eu creio que ela terminou. Ah, a Juliana? Claro, Juliana, perdão. Eu agradecer, cumprimentar a todos, especialmente a Luísa. E finalizar, são muitos desafios, né? E eu acredito, e aqui pegando a fala do secretário Décio, que eu também achei bastante salutar, do diálogo, né? Deixar de lado as sombras, ou seja, eu acho que buscar portas, porque tudo isso são trabalhos a serem feitos, a serem percorridos, a serem construídos. Isso depende de diálogo, depende de debate, depende de portas e depende, em muitos momentos, de união. E deixar sombras, né? Vamos entender, as sombras é aquilo que a gente não quer na sociedade, é o ruim, é o crime, é o ilícito, é aquilo que divide, é aquilo que causa injustiça. E, então, as portas de diálogo também é um caminho que deve ser buscado. Queria chamar essa atenção e, com isso, finalizar. E agradecer mais uma vez. A gente encerra, então, esse painel com duas propostas. A primeira, que até o dia 30 de maio serão feitas 5 propostas, que é a segunda questão. Algo prático saiu desse painel, a Luísa queria. Você já percebeu que todos os moderadores estão engajados? Porque o Décio, Fernando, os deputados que estiveram aqui, esse grupo, então, esses vão estar engajados nessa proposta da Luísa.